Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu dei essa paradinha justamente porque eu estou assim com a minha alma muito feliz, muito alegre. Por quê? Porque Jesus ressuscitou verdadeiramente. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos em Jesus, exultemos no nosso Senhor que padeceu, morreu, mas ressuscitou de verdade, como ele havia dito. Essa é a grande verdade. Desde da vigília pascal, nós temos visto esse momento sublime da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não sei se vocês perceberam, até então, Jesus ainda não havia aparecido. Os anjos falaram da ressurreição dele, as mulheres foram lá no túmulo, o túmulo estava vazio, elas correram para avisar aos apóstolos, Pedro veio correndo e João para ver o que elas haviam dito, que o túmulo estava vazio. Eles viram o túmulo vazio, os panos que haviam sido enrolados estavam lá, mas e Jesus? Aonde ele está? Aonde ele está? E agora, aqui nós encontramos as mulheres, aqui Maria Madalena, que estava ali junto com aquelas mulheres, elas viram Jesus. Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. Elas estavam entristecidas com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine, meus irmãos, Maria Madalena, que Jesus havia expulsado 7 demônios dela, vivia numa vida devassa, numa vida errada, e de repente ela deixou essa vida, e a vida dela agora era nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vivia para Jesus. Ali no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, nós vemos Maria Madalena que acompanhava Jesus. Depois que ela abandonou o Senhor, e ela acompanhou Jesus até o Calvário, ou melhor dizendo, até o sepulcro ela acompanhou Jesus. E agora como é que ela estava entristecida?
Claro que quando alguém morre, só se for um lunático, um doido que se alegra com a morte do outro. Nós vamos sempre nos entristecer, mesmo sabendo que existe a ressurreição, tudo, mas muitas vezes nós nos entristecemos porque, na verdade, nós queríamos ficar com aquelas pessoas. E foi isso que aconteceu. A morte de Jesus foi um rompimento para Maria Madalena, então ela estava entristecida. Apesar do anjo já ter dito para ela que ele havia ressuscitado, mas ela ainda não tinha visto o Senhor. Aí a primeira coisa que Jesus disse para ela: alegrai-vos. Aqueles que vivem em Jesus e vivem para Jesus não pode viver na tristeza. É alegrai-vos. Alegrai-vos nesse momento que Jesus fala para Maria Madalena, alegrai-vos. Jesus está dizendo para ela: eu estou aqui, eu não morri não, eu venci a morte. Não é que eu não morri, né? Eu morri, mas ressuscitei de verdade. Alegrai-vos, Maria Madalena. Vocês veem que elas não aguentaram. A primeira coisa que elas fizeram foi justamente ir e abraçar os pés de Jesus. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Esse abraçar os pés, meus irmãos, elas estavam ali, na verdade, confirmando, elas não estavam diante de um fantasma, elas não estavam diante de um espírito. Como é que você vai abraçar um espírito? Nós somos matéria. Só se o espírito estivesse em forma material. Então, quando elas abraçam e confirmam, é Jesus mesmo, aquele que foi transpassado. E estava ali com as marcas das chagas nos pés, nas mãos, do lado, mas agora glorioso. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Que momento maravilhoso. Não tinha como elas ficarem na tristeza. Elas estavam realmente na alegria. Alegrai-vos. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo. Não tenham medo. Eu pergunto para você: o que te aflige? O que tem causado um medo a você? Agora, Jesus permanece conosco para sempre. Para sempre, meus irmãos. O Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Na sua morte, ele foi. Na sua ressurreição, ele retorna. E ele retorna para estar conosco. Nós não podemos abandonar Jesus. A única coisa que pode nos afastar de Jesus é o pecado. Então vamos romper com o pecado? Vamos tirar o pecado da nossa vida? E vamos viver agora com Jesus, estar com Ele, nos sofrimentos, nas alegrias, em qualquer situação? Com essa certeza, Ele está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Vocês podem conferir lá em Mateus capítulo 28, no finalzinho do capítulo 28, quando Jesus está voltando para o céu, ele retorna para o céu, mas diz para os apóstolos: estarei convosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não tenhas medo. Que todo medo saia da nossa vida, porque nós temos Deus, porque Deus faz parte de nós. E aí nós vimos agora o desastre. Ao mesmo tempo que as mulheres veem o Senhor e elas vão cumprir o que Jesus havia dito, que era para anunciar aos irmãos que se dirigissem a Galileia, os soldados que foram colocados ali na
no túmulo, ali bem na porta do túmulo, eles rolaram a pedra. A pedra já tinha sido rolada, melhor. Eles ficaram ali de plantão, justamente para que essa história de que Jesus havia de ressuscitar, eles achando, dizendo que aquilo ali poderia ser uma conversa fiada, uma grande mentira. Então Pilatos mandou, o sumo sacerdote mandou que ficassem 2 guardas ali. E os guardas ficaram, e a pedra rolou, eles viram a pedra rolando, viram o anjo. E eles vão para o sumo sacerdote, se reúnem com eles, e eles falam o que haviam dito, e eles mandam propagar uma mentira. Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Essa mentira está dizendo que ficou no meio dos judeus até o dia de hoje. Aqui, nós entramos em 2 situações. Ou nós cremos em Maria Madalena e nos apóstolos que viram Jesus, ou nós caímos nesta tremenda mentira que o sumo sacerdote, aquele que mandou matar Jesus injustamente, mandou espalhar que os discípulos haviam pegado o corpo de Jesus escondido. Infelizmente, essa mentira se espalhou até hoje. Aqueles que não creem na ressurreição de Jesus vão dizer que Jesus era um doido, que os apóstolos eram doidos, que não existe essa questão de ressurreição coisa nenhuma, que Deus não existe, e que essas pessoas que ficam indo aí atrás de missa, atrás de Jesus eucarístico, é um bando de doidos, de mentirosos, de fanáticos, de lunáticos. Mas nós não somos. É verdade. Ele ressuscitou. Maria Madalena viu. Pedro viu. Os outros apóstolos viram. E ali nos Atos dos Apóstolos diz que mais de 500 pessoas viram ele subir ao céu. Isso não é mentira, é verdade. Eu creio piamente. Feliz Páscoa para você que crê. Porque se Jesus, ele não ressuscitou, e os apóstolos pegaram o corpo dele e esconderam, para essa notícia mentirosa pudesse se espalhar por aí que Jesus havia ressuscitado. Então, meus irmãos, o que cabe a nós? Se não houver ressurreição, o que será de nós? Vim para este mundo, ser concebido ali no seio da nossa mãe. Ficamos 9 meses no ventre dela, depois nascemos, aí vivemos o tempo da infância, nos tornamos adolescentes, jovens, arrumamos um emprego, aí vem casa, depois do casamento começa a ter filhos também. Infelizmente tem aqueles também que acabam não tendo filhos, aí adotam, aí depois de um tempo uma pessoa morre, acabou. Vim para este mundo só para isso. Mas eu convido você a olhar para você mesmo, dentro de você, e pergunte-se a você: será que não existe algo a mais? Será que não tem algo a mais? Quando você para e se pergunta,
e silencia, você vai ver que lá no fundo, lá no interior, algo diz para você que tem algo a mais. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus colocou dentro de nós este anseio pela eternidade, esse desejo pela eternidade. Deus colocou dentro de nós. A nossa alma, como vai dizer ali o Salmo, o 41, se eu não me engano, a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo, quando eu terei a alegria de ver a face de Deus. Com a morte e a ressurreição de Jesus e a sua subida aos céus, nós vemos isto confirmado. E esse desejo da nossa alma, realmente de um dia nós estarmos lá. Porque morreu e acabou. Aqui na Canção Nova, tem um muro que divide a Canção Nova. Um lado está a Canção Nova, do outro lado está o cemitério. Então quer dizer que aquelas pessoas que terminaram a vida dela, tudo se findou ali no cemitério, e acabou. Acabou. Até mesmo quando nós entramos no cemitério, lá no fundo nosso há um anseio de acreditar, um desejo, essa é a palavra, um desejo de saber que um dia nós vamos nos encontrar com aquelas pessoas. Quando a gente chega no cemitério é assim. É por isso que tem pessoas que quando chegam no cemitério ficam ali conversando com os mortos, que na verdade não é para conversar. No fundo, é aquele anseio de que a vida tem vida, vida depois da morte. Vocês estão entendendo? Porque se morreu, acabou, por que as pessoas querem ainda ter esse contato? Se é um contato, então é vida. É vida após a morte. Você está entendendo? Abro parênteses, eu não estou aqui dizendo que é para você ir no cemitério para ficar conversando com as pessoas. Não é isso. Nós conversamos com Deus e pedimos a Deus pelos nossos entes queridos que nós acreditamos que eles estão necessitando ainda das nossas orações. Fecha os parênteses. Mas o que eu estou dizendo é que há um anseio da nossa alma de ter contato. É a eternidade que está por trás. Agora eu me recordei de uma história que eu já contei aqui, mas eu vejo que é o momento de falar de novo, porque nos ajuda muito a pensar e acreditar na vida eterna. Um pai ateu estava com a filha dele, ainda era uma criança, uma adolescente, que estava morrendo. A esposa dele era católica e ensinou tantas coisas para a filha em relação a Jesus, a ressurreição, a vida eterna e tudo. E essa menina, ela estava ali morrendo. E naquele momento que ela estava ali, naquela agonia, mas ela ainda estava podendo falar um pouco, e com a voz dela assim bem enfraquecida, ela olha para o pai e diz: Pai, é verdade, pai, que não tem, o céu não existe, que Deus não existe? É verdade, pai. E aquele pai que estava ali naquele momento,
vendo a filha dele, que na verdade ele viu que ele estava perdendo a filha dele. Ele não teve outra alternativa, porque ele amava tanto a filha dele que ele não queria perder a filha dele. Mas ele, vendo que a filha estava morrendo, ele sabia que ele não haveria mais, ainda mais ele, um ateu, que não acredita em Deus, que não acredita em eternidade, não acredita em céu. Naquele momento que a filha fez aquela pergunta, ele fez uma reflexão ali rápida e ele respondeu para ela assim: minha filha, Deus existe e o céu existe. Sim, existe. Jesus ressuscitou, sim, e venceu a morte. Por que que ele respondeu assim para a filha dele? Porque ele só tinha essa alternativa: acreditar na eternidade, acreditar no céu, acreditar que Jesus havia morrido sim, que haveria dado a vida por ela. Porque se ele não acreditasse, significaria que ele jamais iria ver aquela preciosidade que ele tanto amava, que era a filha dele. E naquele momento houve uma conversão interior. Eu pergunto para você: você crê na história dos soldados, que é mentirosa? Ou você crê na verdade de Maria Madalena, que ela viu Cristo, abraçou os pés dele e foi falar para os discípulos que eles deveriam ir para a Galileia? Eu fico com Maria Madalena. Eu creio. Alegrai-vos, ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Jesus ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!